Olá, sou o pastor Gilberto Weber e falo da comunidade evangélica aqui de Maravilha. Quero trazer um recado de Deus para você. Aqui no Sul, a gente aprende muito cedo a tomar o chimarrão. E não sei se você já tem esse hábito, se você já tomou chimarrão alguma vez na vida, mas quando é a primeira cuia de chimarrão que você vai experimentar, geralmente a impressão não é muito agradável. É amargo, é quente, você não sabe muito bem como é que ainda funciona, então a gente fica até meio sem jeito e acha que nunca mais vai tomar um chimarrão. Mas com o passar do tempo, você vai se acostumando, se familiarizando e tem gente que não consegue tomar um café sem antes ter tomado uma cuia de chimarrão. Eu quero falar hoje da Palavra de Deus e comparar ela com o chimarrão. Mas primeiro gostaria de ler a palavra bíblica de 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16, que diz assim: Pois toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus, é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. E o verso 17, e isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado para fazer todo tipo de boas ações. Veja bem essa palavra que ela vem para mim e para você hoje, ela diz que a Escritura Sagrada, toda ela é inspirada por Deus, ou seja, existe um propósito de Deus com a Bíblia para mim e para você. Então todas as partes elas servem para algo, para nos edificar, para nos fortalecer. E Paulo aqui a Timóteo, ele traz 5 coisas importantes que a Escritura pode realizar na nossa vida. Primeiro, ela ensina a verdade num mundo de tantas filosofias, num mundo de tantas ideias, tantas pessoas dizendo, sigam por aqui. A palavra de Deus é esta verdade que você pode confiar, essa verdade imutável. Segunda coisa, ela é útil para condenar o erro, ou seja, quando você lê a Bíblia, você se coloca diante de alguém que diz, aqui você está errando. Ela diz o que é certo e o que é errado. Em tempos em que a gente está meio confuso, em que a gente não sabe mais o que é certo e o que é errado, a Bíblia sempre vai dizer o que é certo e o que é errado. Terceiro, ela serve para corrigir as faltas. Uma vez confrontado com a palavra de Deus, ela denuncia o meu erro. Opa, aqui eu estou errando. Aqui eu não estou tratando direito a minha família. Aqui eu não estou negociando bem com as pessoas no meu trabalho. Aqui eu estou em falta com as minhas obrigações espirituais. A Bíblia, ela nos corrige, ou seja, nós temos uma dificuldade tremenda de sermos corrigidos. E quando você se coloca diante da Escritura Sagrada, ela diz o que você precisa mudar na sua vida. Quarto, ela ensina a maneira certa de viver. Quantas pessoas começam a ler a Bíblia e depois elas se arrependem de não ter buscado antes, porque se elas tivessem esse conhecimento, elas não teriam errado, não teriam tido atitudes das quais mais tarde vieram a se arrepender. Ou seja, a palavra de Deus, ela tem instrução, ela é a pedagogia da nossa vida, de como nós devemos lidar com a família, com o próximo, como devemos nos portar na sociedade. Então, ela sempre vai nos ensinar. Nós precisamos ser estas pessoas ensináveis, dispostas a aprender. Para quê? Para que estejamos prontos, preparados para fazermos boas ações. Ou seja, estes 5 pontos que o apóstolo Paulo traz para Timóteo, ele resulta numa missão, nos preparar, nos edificar, deixarmos prontos para fazermos boas ações neste mundo, assim como Jesus fazia. Percebe como a leitura da Bíblia é importante? Como você e eu precisamos todos os dias buscar esse alimento espiritual, buscar a direção para os nossos caminhos. E o resultado de todo o conhecimento bíblico é nós praticarmos essa palavra. Jesus diz,
Felizes são vocês se ouvirem e praticarem essas palavras. Jesus também disse: a quem permanece na palavra de Deus é de fato discípulo de Jesus. Então, meu amigo, se a Bíblia para você ela é um pouco estranha, que nem o seu primeiro chimarrão, comece a ler. Comece pelo Evangelho de João, vai lendo depois as cartas paulinas, o Antigo Testamento, toda a Bíblia, ela vai te instruir. E conforme você vai pegando gosto na palavra de Deus, assim como você pegou gosto no chimarrão, ela vai fazer parte da sua vida. Martinho Lutero disse: a Bíblia é a minha noiva, ou seja, aquela que eu quero estar perto todos os dias. Mas o mais legal de tudo do chimarrão é que não dá para fazer uma roda de chimarrão sozinho, né? Não é verdade? Melhor é 2, 3 pessoas estudar a Bíblia juntos. Traz tua Bíblia na igreja, venha nos cultos, vamos juntos aprender a palavra de Deus em comunhão com outras pessoas. Este é o sentido. Para encerrar, o pastor britânico Christoph Chavassi, ele disse assim: a Bíblia é o retrato do nosso Senhor Jesus Cristo. Os evangelhos são a figura em si no retrato. O Antigo Testamento é o fundo sobre o qual se destaca a figura divina, apontando para ela e absolutamente necessário para a compreensão do todo. As epístolas seriam as roupas e os adornos da figura, explicando-a, descrevendo-a. É então, quando pela leitura bíblica nós estudamos o retrato inteiro como um todo, o milagre acontece. A figura vem à vida e, saindo da tela da palavra escrita, o Cristo eterno da história de Emaús torna-se Ele mesmo o professor de Bíblia e passa a interpretar para nós as coisas que se referem a Ele em todas as Escrituras. Ou seja, e é nesse momento, lendo a palavra de Deus, que o nosso coração se aquece. Que Deus abençoe você. Aproxime-se da Bíblia, aproxime-se da palavra e viva, pratique, testemunhe do amor de Jesus. Abençoado dia para você.